Vamos ao nosso quadro de perguntas e respostas. Fazia tempo que a gente não fazia esse quadro aqui, acho que tem meses, na verdade. Nem sei qual foi a última vez que a gente fez, mas é uma boa oportunidade para a gente poder também descontrair e pensar em outras coisas, né? Embora sempre tenha perguntas relacionadas à política brasileira, a Bolsonaro, e a gente sabe o que está acontecendo, né? Mas antes disso, eu tenho um recado para vocês, confiram. Quem acompanha o canal aqui sabe que uma das mensagens centrais tem sido de que, para enfrentar a desinformação, a ignorância, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa se esforçar rumo ao conhecimento. Por isso quero convidar vocês para conhecerem a Escola de Humanidade FESP-SP, que esse ano estão ofertando 7 cursos de pós-graduação de Ciência Política, Estudos Brasileiros, Sociedade, Educação e Cultura, Globalização, Poder e Sociedade, Mídia Política e Sociedade, Política e Relações Internacionais, Sociologia e Sociopsicologia. Além disso, quem se inscrever esse ano terá 100% de desconto na matrícula e 30% de desconto durante todo esse ano de 2021. Basta lembrar que a Escola de Humanidades da FESP é uma das mais tradicionais do Brasil, por onde passaram Darcy Ribeiro e também Florestan Fernandes. Sinceramente, achei tão estimulante a proposta desses cursos que talvez até eu acabe também fazendo esse ano uma pós lá na FESP. Quem estiver interessado pode fazer a inscrição diretamente no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e realizar a entrevista com o coordenador da pós selecionada. Além de ser uma oportunidade para ampliar os seus conhecimentos, também pode ser a porta de entrada para um mestrado. Então conheça as ofertas de pós-graduação da Escola de Humanidade FESP-SP. Com a Escola de Humanidades FESP-SP, você pode conhecer e ir além. Descubra as ofertas de cursos no link abaixo. Então vamos à primeira pergunta, que é do Rubinho Moreira. Vivemos num momento de absoluta polarização política. Você acredita que esse quadro veio para ficar ou, com eventual mudança de governo em 2022, se isso pode ser revertido? Olha, Rubinho, a primeira coisa que a gente tem que entender é que polarização, quando a gente usa esse termo, né, principalmente, isso não quer dizer que, por exemplo, a oposição ao Bolsonaro seja o extremo oposto do bolsonarismo, né? Como se fosse apenas os extremos. Não é isso. Na verdade, a polarização tem a ver com essa noção de que existem apenas duas posições, ou seja, um lado e outro lado, como se não houvesse inúmeras outras posições intermediárias ou, inclusive, até mais extremistas do que essas que estão postas. Então, assim, o mundo não se resume a Bolsonaro e Lula, o mundo não se resume a fascismo e comunismo, o mundo não se resume a duas posições, há muitas posições possíveis. Então, isso que a gente fala polarização. E o que eu acho, na verdade, é que esse cenário polarizado ele vai permanecer durante um bom tempo, e isso tem a ver principalmente com a dinâmica das redes sociais, do modo como a comunicação se dá na internet e o modo como a nossa percepção de mundo é filtrada pela internet. Porque o que havia antes? Havia antes um modo de conhecer a realidade, um modo de ter acesso à realidade que vinha através da imprensa, dos canais tradicionais de comunicação. Então, assim, você assistia a Rede Globo e a Rede Globo fazia um filtro da realidade pra gente. É claro que, através desse filtro, há uma série de mecanismos de manipulação também, né? Uma série de mecanismos de moldar também a nossa percepção da realidade. Mas havia um certo filtro hegemônico da imprensa tradicional. Com a internet, isso é rompido. Então, assim, agora diferentes vozes podem se expressar no debate público e apresentar os seus pontos de vista. Enquanto que, por um lado, essa ruptura da hegemonia da imprensa tradicional e dos canais tradicionais de comunicação foi importante para abrir novas vozes, por outro lado, isso não apenas rompeu com essa hegemonia, como também criou como se fosse um mundo alternativo. Porque, assim, se você passar a acompanhar grupos pró-governo, grupos pró-bolsonaristas e grupo de oposição ao governo, não é como se fossem duas opiniões, duas interpretações a partir dos fatos. É como se houvesse duas realidades distintas. É como se as pessoas estivessem tendo acesso a dois mundos totalmente diferentes. Então, essa polarização é decorrente, é fruto, na minha interpretação pelo menos, desse mundo no qual você só consome informações fechadas numa bolha, num universo delimitado, e você não consegue enxergar que há uma realidade fora daquilo, ou que aquela informação que você consome é altamente manipulativa ou falsa, muitas vezes. Então, enquanto não alterar a dinâmica da internet, o modo como as pessoas se relacionam nas redes sociais, a polarização política ela vai se tornar meio que, por definição, a nova política que há. É como eu entendo, pelo menos, né? Eu posso estar errado, a gente pode chegar em 2022 e ver isso mudar, mas eu acho que isso veio para ficar por um bom tempo e a gente vai ver desdobramentos por causa disso, ainda na política e em outras áreas também. O Mundo V Nerd perguntou assim: Henri Bugalho, me diga,
Se lhe chamassem para morar em Marte, você moraria? Olha, Mundo Nerd, eu acho que não, hein? Eu sei que eu tô numa vibe agora meio de querer ir pro mato, de me afastar, de não querer aglomerar, mas Marte acho que é um pouco extremo, não iria não, não. O Edivar Neto perguntou: com o que você mais se identifica no anarquismo? Você é muito inteligente, queria que fosse meu pai. Manda um abraço para Goiás. Obrigado, Edivar. Será que tem idade para ser teu pai? Bem, eu gosto do anarquismo por algumas razões, na verdade. Né? Primeiro é pela visão otimista que tem do ser humano, né? Como se nós fôssemos capazes de nos auto-organizar e viver em harmonia com nós mesmos, né? Com os outros seres humanos. Então eu gosto dessa visão, embora não acredite que seja possível. E a segunda é, obviamente, a liberdade. De você poder viver numa sociedade no qual você é um sujeito autônomo e respeitando os outros indivíduos, obviamente, mas livre, sem coerções, né? Sem autoritarismo, sem braços repressivos tentando te dominar. Como eu disse, não acredito que seja possível isso. Eu gosto da ideia anarquista, mas não sou anarquista. Nunca disse que sou anarquista, mas eu gosto de muitas ideias de autores anarquistas, como Bakunin, como Kropotkin e outros autores que eu já li sobre esse tipo de proposta política, né, e social. O Soler perguntou: qual é o seu sabor de sorvete preferido? Eu gosto de chocolate, é o sorvete preferido, e quando tem a opção, chocolate belga, que é o mais gostoso. Sem dúvida. O João Vitor Tchaikovsky, olha, você aprende Tchaikovsky, do compositor? Henry, você pretende voltar a fazer vídeos sobre literatura? Não tenho planos não, João. Assim, talvez uma vez ou outra comentar algum livro, uma coisa assim, no meio de um vídeo, né, no meio de algum tema, mas fazer vídeo só sobre isso eu acho muito difícil voltar, porque não sei se nem se tem público suficiente para isso. Porque assim, olha, a gente está aqui na internet, aqui no YouTube, e a gente quer chegar às pessoas, a gente quer que as pessoas assistam e interajam e, sabe, e queiram, tenham vontade de ouvir o que a gente tem para falar, senão eu não estaria fazendo vídeo no YouTube. Então, a literatura, né, vídeos sobre livros específicos ou sobre autores específicos é muito específico, é um nicho, né, então não tem público suficiente para isso. Já tentei fazer isso anteriormente e eu acho que não sei, talvez não. O Faço Traço perguntou: você já viu as participações de Sócrates em Assassin's Creed Odyssey? Se sim, o que achou? Então, eu cheguei a jogar, vocês recomendaram que eu jogasse o Odyssey, tentei jogar e não curti muito a dinâmica do jogo, achei meio paradão o jogo, não curti, na verdade não curti. Eu gosto da série, da franquia Assassin's Creed, mas os dois que eu joguei recentes, que foi o Odyssey e o Valhalla, eu não curti a dinâmica, não cheguei no Sócrates, eu desisti antes. A Inamara Joyce Santos perguntou: você cogitaria fazer um curso de xadrez quando voltam as lives na Twitch? E tem uma pergunta parecida do Guilherme Freire aqui: por que parou de fazer stream no site Roxinho? Quando você pergunta, Inamara, se eu gostaria de fazer um curso de xadrez, você pergunta se eu quero aprender a jogar xadrez ou se eu daria um curso de xadrez, ensinaria as pessoas a jogar xadrez. Porque se for o segundo caso, eu não tenho a competência suficiente para ensinar xadrez. Eu não sou um jogador profissional, não sou tão bom assim, então não ensinaria xadrez para ninguém, a não ser os básicos, né, mover peças e algumas aberturas básicas, mas eu não tenho capacidade para isso. E fazer curso de xadrez já fiz, na verdade. Já estudei xadrez, estudei com livros, estudei com professores, fiz workshops. Fiz o workshop, o Masterclass do Kasparov, que tem no masterclass.com. Então eu curto, eu gosto de aprender, assisto às vezes lives, assisto canais de xadrez. Então eu aprendo bastante, mas eu não posso ensinar xadrez para ninguém. E sobre as lives na Twitch, então eu parei de fazer por causa das férias, né? Final do ano passado eu entrei de férias no YouTube, entrei de férias na Twitch. E sinceramente perdi a mão, assim, não consegui voltar. Foram várias coisas, na verdade, né? Primeiro comecei a trabalhar em outros projetos, comecei a escrever alguns livros, daí não tinha como distribuir o tempo, ficou difícil. Eu não quero me sobrecarregar mais, já fiz isso ano passado, já fiz isso outros anos, e eu sei as consequências disso, não quero tentar abraçar o mundo, então eu parei um pouco, mas eu quero voltar em algum momento, eu quero voltar, mas nesse momento não tenho como, sinceramente não tenho como, não tô, sabe, no humor para isso, e o meu mouse quebrou, um dos botões aqui fica apertando sozinho, quando eu tô jogando fica mudando de arma no meio do jogo, né, eu jogo Warzone, por exemplo, atrapalha no jogo, então não comprei outro mouse, era uma porcaria, ou seja, foram um monte de coisa, né, um monte de fatores que me levaram a parar temporariamente, mas eu quero voltar depois, talvez para jogar xadrez, eu acho que eu gostei de jogar xadrez lá, posso jogar com vocês, eu acho que foi legal, mas vamos ver. O Luiz Guilherme Lunardi perguntou: há algo em particular que te convenceu a se tornar um escritor, ou foram vários fatores sem dar preferência a um deles em particular? Eu sempre quis, na verdade, trabalhar com arte, né? Sempre quis trabalhar com alguma coisa relacionada à arte, produção de, sei lá, desenhos, quadrinhos, escrita, música, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa a ver com isso. Quando eu comecei a escrever, e eu escrevi o meu primeiro livro,
foi tão grande o prazer da produção textual, né, de você poder criar ali aquele mundo, de você poder, sabe, produzir ali, que eu quis fazer de novo, quis fazer de novo, quis fazer de novo. E daí, em algum momento, quero fazer isso profissionalmente, eu quero me tornar um escritor de fato. Então, foi acho que esse momento. Quando eu escrevi o primeiro livro, que eu tive aquela obra pronta na mão, embora fosse bem ruim na época, mas me deu, sabe, uma satisfação diferente. E eu acho que foi isso. O LED perguntou, diga um guilty pleasure. Ou seja, um prazer que te dá culpa, né, que te deixa culpado. Hoje em dia meu guilty pleasure é comer chocolate. Eu não posso comer chocolate, não como eu comia antes pelo menos, né, mas eu não consigo parar, então por dia aqui eu como um quadradinho ou dois e é o meu prazer que me deixa culpado depois, assim, putz, não devia estar comendo, mas tô. É isso. O Francisco Costa perguntou aqui, Henry, você ainda se vê em algum momento da sua vida voltando a morar no Brasil? Se sim ou se não, poderia dizer o porquê? Francisco, estou tanto tempo fora já, né? São mais de 15 anos, 16 anos fora, que eu não consigo mais me ver me adaptando à realidade brasileira, porque é uma realidade muito dura, é muito brutal, e quando a gente vai para aí é chocante o que a gente vê, realmente é uma realidade que é agressiva, assim, né? A pobreza, moradores de rua, crianças de rua, violência urbana, certas coisas que é muito difícil você se habituar quando você vai para uma outra realidade na qual você não vive o tempo todo com medo. Você não vive o tempo todo, sabe, sendo confrontado com uma realidade que é brutal. É muito triste, na verdade, a coisa que acontece no Brasil. E na questão política, então, a tendência, para mim, assim, é que o Bolsonaro, se não se reeleja, que eu acho que ele pode se reeleger, muita gente perguntou isso aqui também nessas perguntas, se ele não se reeleger, o espírito bolsonarista ele foi retirado da caixa, né? Ele abriu a caixa de Pandora e estava lá esse inferno. Então, não consigo imaginar morando de novo no Brasil, pelo meu filho também, né? A gente tem uma vida agora aqui na Espanha, ele vai crescer aqui, tem os amiguinhos dele aqui, vai para escola, então a gente não tem planos de morar, embora a gente visite, queira visitar, queira rever os amigos, as pessoas que te conhecem, mas, por outro lado, é uma realidade muito dura mesmo. E só quando você compara com outras realidades, quando você vê outro tipo de sociedade na qual você, de fato, não vive com essa tensão constante, essa brutalidade constante, aí você percebe como as coisas podem ser diferentes, deveriam ser diferentes também. A Carol Ferreira perguntou, Henry, pergunta, barra cobrança, já pensou em fazer ASMR? Seus vídeos são cheios de gatilhos de ASMR, tá? Não sei, eu não entendi, Carol. Não, eu não pretendo fazer vídeos de ASMR, mas eu nem sei quais são esses gatilhos, sinceramente. Me explique, porque eu não entendi. O Carlos Lage perguntou aqui, por que a tampa da pasta de dentes tem o exato diâmetro do ralo da pia? Fica muito difícil tirar. Olha, Carlos, eu tenho quase certeza que nas empresas tem um departamento de como tornar a vida do cliente, do consumidor, um inferno. Tem um grupo lá de pessoas maquiavélicas que ficam tramando, assim, como, sabe, abrir o saco, estourar o saco. Tem um grupo que só pensa nessas coisas. Tenho certeza disso. O Arturo Pardo perguntou, Henry, como seu filho lida com o espanhol na escola e amigos e o português em casa? Minha pergunta é porque tenho uma filha de 1 ano e sou colombiano e minha esposa brasileira. Abraço. Então, Arturo, na escola, no ambiente com os amigos dele, ele só fala espanhol, né? Espanhol tranquilo, ele está habituado, ele muda bem a chavinha, então ele tem assim essa fluência no espanhol. E em casa, eu e minha esposa somos brasileiros, então nós dois falamos português. Então em casa ele fala português muito bem, inclusive, assim, até surpreende, porque conjugação de verbo, essas coisas, ele fala muito bem. E ele só consome praticamente conteúdos no YouTube, né, na televisão, só consome conteúdos em inglês. Então ele transita bem entre esses 3 idiomas, né? Ele tem um amiguinho que é britânico, com o qual ele falava inglês antes, ele tem um amiguinho aqui, o vizinho, que é brasileiro, então ele lida bem com essa chavinha dos idiomas, né? Ele é alguém que gosta de idiomas e tem uma boa percepção e uma boa fluência nesses idiomas. A dificuldade nossa aqui, na verdade, é com o valenciano, que é um dialeto local da região de Valência, e que a gente não fala, na escola as crianças também não falam, os professores ensinam, porque é obrigatório que você saiba falar valenciano para trabalhar em certos departamentos públicos aqui, então é um idioma que ninguém domina e é obrigatório e é um saco. O Foto de Anime perguntou, o que te motiva? Olha, uma pergunta difícil essa, hein? Bem difícil a pergunta, e eu diria que em muitos aspectos, em muitas questões, em muitas atividades, o que me motiva é a teimosia às vezes, né? Por exemplo, eu comecei a fazer uma coisa
E como eu não quero desistir, eu quero provar para mim mesmo que eu posso fazer, que eu quero fazer, que eu vou continuar fazendo, eu insisto mesmo, sabe, apesar das dificuldades. Então a teimosia para mim é um dos motores das minhas ações. Mesmo na escrita, na verdade, né? Comecei a escrever uma série de dificuldades, um monte de obstáculos, e eu, por teimosia, insisti até uma hora dar certo. Eu venço pelo cansaço, muitas vezes. O Jonathan Santos perguntou aqui: Henry, como manter o foco em um mundo cheio de distrações? Foco para concurso, para escrever, etc. Essa é a pergunta de $1 milhão, Jonathan. E até onde eu entendo aqui, um dos poucos modos para você poder se concentrar e conseguir fazer as coisas é desconectar um pouco, é sair da internet um pouco, é tentar sair, sabe, da interação na internet, das redes sociais, ajuda muito. Até alguém me perguntou sobre a Twitch ali. Uma das razões que eu não tenho feito Twitch é porque eu quero sair um pouco da internet. Eu tenho tentado ficar um pouco fora da internet para poder fazer minhas coisas, senão a gente não faz. A gente fica o tempo todo, sabe, olhando mensagem, olhando troço pipocando, apito, não sei o quê. Então, desconectar um pouco ajuda. A Gabriela da Silva Evangelista perguntou: já pensou em desistir da militância? Olha, Gabriela, nunca me pensei como militante, na verdade. Eu não sei se sou militante. Se eu for militante de alguma coisa, é do pensamento crítico, é da reflexão, é da racionalidade, é de a gente parar e pensar nas coisas. Eu não sou militante de nenhuma causa específica, não me vejo como militante, pelo menos. Então, e não penso em desistir de tentar estimular as pessoas a pensar reflexivamente, a criticar o mundo, a questionar as coisas. Isso não penso em desistir, mas não me vejo como militante mesmo, assim. E a última pergunta é da Tá Costa, e quer saber o seguinte: Henry, você já pensou no que gostaria de fazer se um dia parar de fazer vídeos no YouTube? Além de continuar sendo escritor, tem algum sonho, tipo viajar o mundo de Kombi? Abraço. Então, o fato é, um dia o YouTube vai acabar. Isso não tenho dúvida, na verdade, né? O YouTube, ele, assim como outras redes sociais, outras plataformas, tem o seu auge, né? Chega até um ponto e depois é o declínio e acaba, daí tem uma outra rede social. Então um dia o YouTube vai acabar e eu não sei até que ponto que eu vou conseguir fazer transição do YouTube para outra rede social, para outra plataforma. Então não sei. Algumas pessoas morrem junto com as plataformas, né? Então não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então, vou continuar escrevendo, obviamente, né? Não é uma coisa que eu pretendo parar de fazer, eu faço há 20 anos e não vou parar de fazer. E sonhos, eu queria poder ter mais tempo para ler, sabe? Eu leio bastante, mas eu queria ter mais tempo para ler. Curtir as coisas, sabe? Não sei. Queria tempo para não fazer nada, ócio. Tempo de sentar e ficar pensando na vida. Ócio, faz falta ócio. São essas perguntas de hoje. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Eu não posso responder todas, obviamente, mas obrigadão a todos que participaram aqui, que enviaram perguntas. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe seu joinha, se inscreva no canal, se torne um membro, um apoiador para dar uma força, confira nos livros sobre o Bolsonaro, frase dele aqui na capa, né? Minha especialidade é matar, e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Um abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!